Seu voto individual quase nunca decide uma eleição. Vamos começar com uma ideia que incomoda bastante gente. Em uma eleição nacional, com milhões de eleitores, a chance de um único voto ser exatamente aquele que decide o resultado é extremamente pequena. Isso não significa que eleições não importem. Coletivamente, obviamente importam. É justamente a soma dos votos que produz o resultado. Mas individualmente, sua capacidade de alterar sozinho quem vai ganhar e governar o país é praticamente inexistente. E essa diferença importa, porque muita gente vive com se sua sobrevivência financeira dependesse da escolha de quem faz na urna. Passa meses discutindo o candidato, defendendo o partido, brigando com família, compartilhando notícia, assistindo debate, prevendo o fim do país caso o outro lado vença. Enquanto isso, talvez não saibam que quanto gastam por mês. Essa é uma troca bastante curiosa. Você dedica uma enorme quantidade de energia a algo sobre o qual possui influência individual mínima, e ignora decisões financeiras sobre as quais possui influência direta todos os dias. Talvez o problema não seja na urna, talvez esteja na ordem das prioridades. A eleição acaba, sua vida continua. Independentemente de quem vença, segunda-feira chega. O aluguel continua chegando, o mercado continua cobrando, o cartão continua vencendo, o imposto continua existindo. A inflação não pergunta em quem você votou. Sua dívida não recebe anistia porque seu candidato perdeu. Seu salário não dobra porque venceu. E sua reserva financeira não aparece magicamente depois da apuração. Política influencia o ambiente econômico. Claro que influencia. Governos melhores ou piores podem alterar impostos, regras, gastos, crédito, segurança jurídica, expectativas, mas você não controla sozinho quem vence. E mesmo quando o resultado agrada a você, não existe garantia de que as políticas adotadas produzirão exatamente aquilo que você esperava. Então talvez seja prudente construir uma vida que não dependa da próxima eleição para funcionar. A pergunta deveria ser: se amanhã governar alguém que eu detesto, minha vida financeira desmorona? Se a resposta for sim, existe dependência demais. Você está terceirizando a própria vida. Existe algo psicologicamente confortável em acreditar que o problema sempre está do lado de fora. O governo, o presidente, o Congresso, o Banco Central, os ricos, os pobres, a esquerda, a direita, o mercado, os bancos, as empresas, os estrangeiros. Sempre existe alguém disponível para receber a responsabilidade. E sim, estruturas ruins existem, políticas ruins existem, privilégios existem, incentivos perversos existem. Mas existe uma pergunta muito mais desconfortável: o sistema continua mesmo quando o presidente muda. Agora vamos ao ponto monetário. O governo muda, a arquitetura monetária permanece. Real, Banco Central, sistema bancário, dívida pública, crédito, juro, política fiscal, impostos, expansão monetária. O nível de responsabilidade pode mudar bastante entre governos. As políticas podem ser melhores ou piores, mas o sistema fiduciário continua existindo, e dentro dele existe um incentivo permanente para empurrar custos para o futuro, gastar hoje, financiar amanhã, rolar dívida, criar crédito, administrar juros. Tentar corrigir um problema produzido anteriormente com uma nova intervenção. Muda o motorista, o veículo continua o mesmo. Isso significa que apostar sua segurança financeira na esperança de encontrar, a cada 4 anos, o administrador perfeito talvez não seja exatamente uma estratégia robusta, especialmente porque o administrador perfeito continua sendo uma espécie ainda não observada pela ciência. O voto tem baixo poder individual, suas decisões diárias não. Existe uma diferença enorme entre o poder do seu voto e o poder das suas decisões pessoais. Seu voto é um entre milhões. Seu orçamento é praticamente todo seu. Você decide se assume uma dívida, você decide quanto do aumento da renda vai aumentar o padrão de vida, você decide se guarda alguma coisa, você decide se aprende uma nova habilidade, você decide se estuda Bitcoin, você decide quanto risco suporta, você decide se continuar comprando para impressionar pessoas faz sentido, você decide se terceirizar toda a sua custódia financeira. Essas decisões parecem pequenas, mas são repetidas centenas ou milhares de vezes, e decisões pequenas repetidas durante décadas constroem resultados enormes. Essa talvez seja a ironia. Muita gente acredita que possui enorme poder político e quase nenhum poder pessoal. Na prática, frequentemente ocorre o contrário. Seu poder de decidir quem governará sozinho é mínimo. Seu poder de destruir ou melhorar sua própria vida financeira é consideravelmente maior.
Política é uma máquina de captar a atenção. A política moderna descobriu uma coisa extraordinária: raiva gera atenção, e atenção vira produto. Todo dia alguém precisa indignar você. Uma declaração, uma investigação, uma pesquisa, uma decisão, uma postagem, um vídeo, uma resposta ao vídeo, uma reação à resposta. E você passa horas consumindo esse fluxo. No final do dia sabe exatamente o que um político falou, mas talvez não saiba a taxa do financiamento que está pagando. Sabe quem lidera a pesquisa eleitoral, mas não sabe quanto patrimônio possui. Sabe exatamente por que o outro lado está destruindo o país, mas não consegue explicar a própria estratégia financeira para os próximos 10 anos. Não estou dizendo para ignorar a política, estou dizendo para entender o custo de oportunidade da sua atenção. Tempo gasto permanentemente indagando também é patrimônio perdido, e nenhuma eleição devolve suas horas. A ilusão de controle. Carl Jung falava sobre projeção, e existe uma projeção interessante na política. As pessoas frequentemente colocam no candidato a esperança de resolver aquilo que não consegue resolver internamente. Se ele vencer, minha vida melhora. Se ele perder, minha vida piora. Se o partido certo governar, finalmente teremos prosperidade. Este pensamento oferece uma sensação de controle, mas é uma sensação curiosa, porque seu controle individual sobre o resultado da eleição é quase nulo. Você escolhe um voto, milhões de outras pessoas fazem o mesmo, e então vive emocionalmente como se tivesse colocado pessoalmente alguém no poder. Talvez seja melhor aceitar uma verdade menos confortável. Você não controla o resultado coletivo, mas controla muito mais suas decisões pessoais. Essa mudança parece pequena, na prática é libertadora. Você deixa de perguntar quem vai resolver e começa a perguntar como eu me torno menos vulnerável, independentemente de quem ganhar. Sua eleição mais importante acontece todo mês. Existe uma eleição que realmente depende de você. Ela acontece quando sua renda entra. Você escolhe entre consumo e poupança, entre aparência e patrimônio, entre antecipação e paciência, entre dívida e imagem, entre prazer imediato e liberdade futura. Esta eleição não aparece na televisão, não tem debate, não tem santinho, não tem pesquisa, mas acontece 12 vezes por ano, durante décadas, e o resultado acumulado dela pode transformar completamente sua vida. Sêneca tratava o tempo como um dos nossos recursos mais valiosos. Dinheiro é um formato Dinheiro é uma forma de transportar parte do seu trabalho através do tempo. Quando você poupa, preserva parte do esforço presente para usar no futuro. Quando destrói toda a renda imediatamente, permanece dependente da próxima entrada. Isso significa que você não deve consumir o que produz. Significa entender que quem consome tudo vende permanentemente o próprio futuro para pagar o presente. Bitcoin não perde seu voto. Bitcoin não perde seu voto. Aqui Bitcoin começa a ficar interessante. Bitcoin não precisa que você convença 50% mais um da população. Não precisa ganhar eleição, não precisa formar colisão, não precisa passar por comissão, não precisa prometer alguma coisa durante a campanha. Ele simplesmente existe. Se você considera as propriedades deles úteis, pode participar. Se não considera, pode ignorar. Isto é extremamente diferente do sistema político. Você não precisa convencer seu vizinho a comprar Bitcoin para você poder possuir Bitcoin. Não precisa convencer o país inteiro a fazer autocustódia para que você possa fazer autocustódia. Não precisa esperar uma maioria eleitoral compreender a escassez para guardar uma parte do seu patrimônio em um ativo de oferta limitada. Essa é uma das características mais poderosas do opt-out. Você não precisa vencer uma votação para começar. Você só precisa assumir responsabilidade pela própria decisão. A política promete, o Bitcoin verifica. A política funciona essencialmente por promessas. Promessas de disciplina fiscal, promessa de crescimento, promessa de estabilidade, promessa de responsabilidade. Algumas são cumpridas, muito poucas, outras não. O problema é que você só descobre depois. Bitcoin funciona de forma diferente. A política monetária está explicada no protocolo. Você pode verificar a emissão, pode verificar os blocos, pode verificar as regras, pode verificar a oferta. Não existe candidato prometendo manter 21 milhões, não existe campanha pela escassez. A regra não precisa da virtude de quem ocupa um cargo. Isso não torna Bitcoin perfeito, mas reduz uma coisa muito importante: dependência de promessa humana. No mundo político, você pergunta: será que eles vão cumprir? No Bitcoin, a pergunta é: o protocolo continua obedecendo às regras? Confiança e verificação parecem conceitos parecidos.
até você perceber que um depende de caráter, o outro depende de execução. Bitcoin ou nada não significa colocar tudo em Bitcoin. É importante esclarecer o título. Bitcoin ou nada não significa venda tudo, esvazie sua reserva, pegue dinheiro emprestado, converta salário inteiro, ignore volatilidade. Isso seria estupidez usando vocabulário de convicção. A ideia é outra. Ou você começa a construir algum grau de soberania, ou continua completamente dependente. Bitcoin representa uma alternativa, uma saída parcial, uma forma de possuir um ativo fora da política monetária brasileira. Você continua precisando de reais, precisa de liquidez, precisa pagar contas, precisa lidar com impostos, precisa viver no mundo real, mas não precisa necessariamente guardar todo o valor produzido ao longo da sua vida dentro da mesma arquitetura monetária. Essa é a diferença, não é fuga, é opção. E possuir opções é uma das formas mais concretas de liberdade. Não espere o país melhorar para você melhorar. Essa talvez seja uma das armadilhas mais destrutivas. Quando o Brasil melhorar, eu começo. Talvez melhore, talvez piore, talvez avance em algumas áreas e recue em outras. Você não sabe, ninguém sabe. Esperar um ambiente perfeito significa entregar seu futuro a uma condição que você não controla. Então, construa mesmo assim. Melhore sua qualificação, aprenda alguma habilidade que tenha demanda global, reduza dependências, evite dívidas caras, crie reserva. Acumule patrimônio, estude moedas, estude Bitcoin. Aprenda autocustódia, tente construir uma vida que funcione mesmo quando o ambiente econômico não ajuda. Isso não significa negar problemas estruturais, significa não transformar esses problemas em identidade. Você pode reconhecer que o terreno é ruim, sem decidir deitar nele. Epicteto teria uma resposta simples. Epicteto separava as coisas entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. O resultado de uma eleição nacional não depende de você. Seu voto individual faz parte do processo, mas milhões de decisões independentes determinam o resultado. Portanto, gastar enorme energia emocional tentando controlar o resultado final é uma estratégia horrível. Agora, compare isso com sua dívida, seu consumo, seu estudo, sua reserva, seu trabalho, sua custódia, sua capacidade de aprender, sua tolerância ao risco, sua disciplina. Aqui sua influência é muito maior. É exatamente aí que deveria estar boa parte da sua energia. Você não controla a política monetária brasileira, mas pode controlar quanto do seu patrimônio fica exposto a ela. Não controla uma crise, mas pode construir margem antes dela. Não controla o mercado, mas controla quanto risco assume. Essa é uma forma muito mais útil de liberdade. Pare de esperar a permissão coletiva. Existe uma mentalidade bastante comum. Só vale a pena quando todo mundo entender. Não. Quase nenhuma mudança individual importante funciona assim. Você não precisa esperar o país inteiro aprender educação financeira. Não precisa esperar o governo adotar Bitcoin. Se é que isso vai acontecer alguma vez, em algum momento. Não precisa esperar seu banco recomendar autocustódia. Não precisa esperar seu amigo concordar. Não precisa esperar o apresentador da televisão entender. Você pode estudar, verificar, decidir, assumir responsabilidade. Essa talvez seja uma das diferenças fundamentais entre política e Bitcoin. Na política, para mudar a regra coletiva, você precisa convencer muita gente. E mesmo assim, não vai acontecer. No Bitcoin, para mudar sua relação individual com o dinheiro, não precisa. O Bitcoin permite ação individual sem exigir consenso cultural. O protocolo não pergunta se sua família aprovou, não pergunta qual partido você apoia, não pergunta sua ideologia. Ele pergunta apenas se a transição é válida. Essa neutralidade tem implicações enormes. Seu compromisso é com você. Então esqueça por alguns minutos quem vai ganhar a próxima eleição. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Metade do país ficará insatisfeita. Metade ficará satisfeita. Outra parte ficará indignada. Depois virá a próxima crise, a próxima pesquisa, a próxima eleição. O ciclo continuará. Enquanto isso, seu relógio continuará andando. Você envelhece, seu tempo produtivo passa, suas escolhas acumulam consequências. É por isso que seu compromisso principal não pode ser com um candidato, nem com um partido, nem com um governo. Seu compromisso precisa ser com aquilo que você consegue construir apesar deles. Sua capacidade de produzir, sua reserva, seu conhecimento, seu patrimônio, sua família, sua independência, sua soberania. Bitcoin faz sentido dentro dessa filosofia porque não existe que você vença uma eleição para participar. Você pode simplesmente optar por estudar, adquirir, verificar e guardar.
O protocolo não promete salvar você. Esse é justamente o ponto. Ele devolve responsabilidade. Então não espere 4 anos, não espere a eleição certa, não espere o presidente certo, não espere o Brasil perfeito. Isso não vai acontecer. Provavelmente você vai esperar bastante. Construa agora, reduza suas dependências, projete seu tempo, proteja seu tempo, preserve aquilo que produz e entenda uma ideia simples. Seu voto individual dificilmente decidirá o destino do país. Suas escolhas individuais podem decidir boa parte do destino da sua vida. E é aí que sua energia deveria estar. Estude dinheiro, questione o poder, verifique as regras, proteja seu tempo, assuma responsabilidade. Não confie, verifique e opt out.